Fala então, galera. Vamos continuar aí o nosso tutorial do olhinho do felpudo, né? Bom, então tá, estamos aí ao vivo. Essa aqui, segundo eu falei no vídeo anterior, né? Assim como eu falei no vídeo anterior, essa daqui é a continuação da nossa aula do tutorialzinho do olho, que eu mostrei para vocês o editor de materiais, né? E nós criamos esse modelo do olho, né, que eu vou usar ele inclusive no meu personagem, tá? Então assim, pessoal, deixa eu fazer algumas considerações aqui para vocês. É o seguinte, esse personagem aqui eu já tinha, na verdade eu criei um modelinho meio, eu só dupliquei o modelo, tá vendo? E coloquei uma cor em cada um, né? Para o modelo que eu vou jogar no game, isso aqui eu não acho muito legal fazer. Eu vou, na verdade, apagar esses dois objetos aqui, vou excluir eles e colocar uma textura nessa geometria, tá? Esse shader do olho que a gente fez aqui, que está até meio carregado aqui, está até meio ruim de mexer na view e capturar e transmitir ao mesmo tempo, né? Esse olhinho aqui, pessoal, eu não vou conseguir mandar ele para o Unity dessa maneira, né? Com esse reflexo, com esse mapa todo composto dessa maneira, né? Ele vai dar algum problema. Então eu vou fazer esse vídeo, eu vou fazer todo esse processo de configurar o olhinho dele, mas saibam que no fundo, eu vou usar dois modelos meio que paralelos, tá? Um que eu vou fazer meus renders aqui no Blender, vou fazer minhas animações, meus filmes, né? E aí eu posso usar o Blender, posso usar todos os materiais. E o outro que é o que eu vou exportar para o Unity, né? Na verdade a gente vai fazendo várias versões do personagem, porque as coisas não se encaixam em tudo. Então às vezes você tem que mudar o material, mudar alguma configuração de algo, né? Então aqui eu vou fazer a nível para a gente criar esse tutorial aí e para eu usar o meu personagem dentro do Blender depois, tá? Saibam que em determinados momentos eu vou ter um personagem para exportar para o Unity e outros eu vou ter um personagem só para fazer uma pose, só para fazer um vídeo dele aqui no Blender, né? Legal. Então eu preciso, vamos primeiro excluir não, esconder todo mundo. Eu tô com essa cena aqui porque eu já configurei os materiais de todo mundo, tá? Então eu vou, na verdade eu não vou nem excluir esse olhinho aqui, eu vou até manter eles na cena, vou esconder eles, mas eu vou substituir por esse olho bonitão, com esse shader bonitão aqui, tá? E um outro detalhe, quando o olho ele é redondinho assim, ele é uma esfera, tudo bem, você vai girar ele, vai funcionar, né? Você vai pegar aqui a rotação, ele vai funcionar legal. Agora se você pega um modelo desse e tenta girar, você vai ter vários... Aqui na verdade o pivô dele está fora do lugar, né? Mas um modelo oval você vai ter dificuldade para girar ele aqui, né? Então a gente vai precisar de um deformador para manter ele oval, tá? Então eu vou fazer o seguinte, primeira coisa eu vou dar um Save As, né? Vou salvar um arquivo a mais, Ctrl Shift S, vou dar um maisinho aqui, Save As. Esses objetos aqui, eu vou ver a visibilidade dele. Primeiro que eu vou usar o modo de objetos aqui, né, para ficar mais levinho. Estamos lá, estamos ao vivo aí, tá? Um pouquinho de paciência. Eu vou esconder todo mundo, porém antes de esconder eu vou na visibilidade deles e vou deixar eles em bounds, tá?
Então, esse é o olhinho antigo. Eu vou fazer isso só para manter uma separação, só para eu entender, né? E esse daqui vai ser o olhinho novo. Vamos posicionar ele aqui no lugar. Deixa eu pensar aqui. Vou esconder todo o resto e deixar só ele aqui, tá? Bom, como que a gente vai fazer para ele mover? A gente vai precisar de um modificador, que é o Lattice. E eu vou primeiro Shift D. Eu vou duplicar esse cara aqui, vou remover o material dele. E vou colocar um materialzinho verde escuro. E vou aumentar o tamanho dele. Isso aqui vai ser a pálpebra, tá? Vou pegar metadinha só dele aqui. Vamos separar isso aqui, ó, P. Separei a seleção aqui. Vou esconder. E essa parte de dentro eu vou cobrir ela aqui. F. RZ90, vou deixar essa junçãozinha para o lado. E a parte de baixo, mesma coisa, RZ90, girei. E esse material aqui não dá. Fica bem pesadinho aqui para capturar e trabalhar, né? Então, aqui eu tenho a pálpebra de baixo e a de cima, tá? Legal? Acho que é bacana até crescer uma ali para não ficar exatamente uma em cima da outra, né? Legal. Então eu tenho ali o olhinho do personagem com uma pálpebra, né? O grande problema é que na hora que eu mando uma escala aqui em Z, que eu deixo oval, o que vai acontecer? Na hora que eu girar, o olho vai sair, né? Então isso a gente não vai querer. Então para isso a gente vai usar um modificador. Como que você vai fazer isso? Ó? Adiciona Lattice. Você vai ver que ele cria aqui um objetinho, né? Vamos só crescer o tamanho dele aqui. Ok, para ele envolver o objeto todo aqui. Eu venho aqui nas propriedades dele. Aumento o número de segmentos, tá? E aí você vai fazer todos os objetos aqui, eu preciso adicionar um modificador, olha lá, o Lattice, e pegar a grade aqui, né? Deixa eu só ver, deixa eu só confirmar aqui, ó. Não dá para copiar. Bom, eu não tenho certeza se dá para copiar e colar, então eu vou colocar em um por um. A pálpebra de baixo. O brilho do olho também. Vou até esconder ele para não pegar de novo. E o olho.
Então, todos esses objetos aqui, eles estão com o modificador Lattice e o objeto selecionado é essa grade. Então, agora se eu selecionar a grade e entrar no modo de edição, ó, Edit Mode, você vai ver que eu vou conseguir selecionar os vértices aqui. Não porque não está todo mundo selecionado. Agora sim. Eu dou um Tab, entro no modo de edição. GZ. Ó. Então, tudo que eu deformar na grade a partir de agora, ele vai afetar os outros objetos. Tá? Então, vou só crescer isso aqui um pouquinho para cima e para baixo. Legal? Então, sempre que o objeto estiver aqui dentro agora, pessoal, ele vai assumir essa forma, tá? A pálpebra com a rotação, ó, 2 R's, você vai ver que ela sempre vai manter esse formato aqui, ó, RX, né? E o olho também. Ó, mesmo se eu rotacionar ele aqui, né? Legal? Então a gente consegue manter a deformação dele aqui. Se você quiser criar um controle a mais, você vai dar um Shift A, vai adicionar um Empty, que é um objeto vazio, um cubo, e vamos posicionar ele aqui. Então, para melhorar o controle aqui, você pode dar um selecionar aqui o globo, é isso mesmo. Aí você usa um constraint aqui, ó, Object Constraint, ó, Track to e seleciona. Opa, peraí que aconteceu algo. Brilho não, o globo. Legal. E aí menos Z, Y. Menos Z não, é Z. Legal? Então, o olhinho vai ficar olhando na direção do ponto e aqui a pálpebra dá pra gente girar e fazer as expressões, tá? Isso tudo aqui, se você duplicar, ele já vai vir com as dependências, ó, Shift D, X. E aí o próximo passo é eu linkar. Isso, deixa eu voltar aqui. Seria legal linkar esses objetos numa peça antes de posicionar ele ali, tá? Então, esse aqui é o rigging do olhinho do felpudo, tá? É como eu disse, esse monte de deformador aqui, esse monte de material, de shader. Deixa eu só dar um save mais um aqui que eu vou ainda trabalhar algumas coisas antes de ligar esse olhinho ali, tá? Toda essa tractana que a gente fez aqui, ela depende das ferramentas do Blender, dos modificadores, dos constraints. Então é claro que não adianta animar, às vezes e mandar para o Unity achar, ou para o Sketchfab e achar que a animação vai funcionar lá perfeitamente. Né? Quando a gente está trabalhando com 3D real time, você tem que entender os recursos que você está usando aqui, né? E tem que entender o que a engine reconhece, o que você tem que fazer lá dentro mesmo, né? Então isso aqui é aquele negócio, apesar do nosso foco das aulas do Blender serem os games, eu resolvi fazer esse rigging aqui e esse setup do material a nível de a gente conhecer o Blender mesmo, porque faz parte do personagem. É legal se você quiser fazer um render, né, do personagem, uma pose dele aqui no Blender, você vai conseguir.
ter um materialzinho mais legal, tá? Deixa eu mexer aqui a expressão dele. Legal? Então, com isso aqui você vai conseguir fazer alguns renders mais legais, mas só dentro do Blender. Depois ainda vou fazer um bake, né? Vou tirar um print não, um render, né? Dessa imagem e colar ele como textura, uma geometria mesmo, só com um brilhinho, e eu exporto para o Unity e não vai ter esse rigging, essa deformação dentro do Unity, senão seria bem trabalhoso, né? Trazer esses deformadores para lá. Eu na verdade nem sei como faria isso para ter ele funcionando dessa maneira no Unity, né? Mas ainda vou dar uma mexida aqui, depois eu mostro para vocês, basicamente no tamanho, né, da textura do olho, nessa pálpebra aí ficou meio assustadora, né? E encaixar isso dentro do personagem, tá? Porque, na verdade, eu preciso começar a organizar esse arquivo, nomear as coisas, não vou fazer isso no meio do vídeo, senão vai ficar muito chato. Mas esse personagem aqui agora, a partir de agora, ele vai ter um rigging, né? Um esqueleto, ossos e eu não vou fazer eles aparecerem agora porque preciso organizar melhor esse arquivo aqui. Por enquanto eu vou deixar o felpudo assim, tá? Então eu vou gastar aqui uma horinha ainda nesse arquivo, que é mais para encaixar o tamanho do olho, fazer os links, né? E sei lá, ver o que eu faço, as versões do olho dele, né, que eu expliquei. E a seguir, as próximas aulas eu vou, na verdade, começar a parte de ossos, né, de bones, de skin, para a gente começar a colocar o esqueleto no personagem e fazer ele dobrar, né, para depois receber as animações, tá legal? Então, pessoal, essas aulas que eu fiz hoje, né, eu vou deixar aberta aí no YouTube para vocês assistirem até amanhã só, tá? Quem quiser continuar acompanhando esse treinamento do personagem, esse treinamento de Blender, que vai rolar durante o ano inteiro, Blender e Unity, nós vamos criar um game completo usando Blender e Unity, um jogo de aventura, um jogo de plataforma, toda a programação no Unity, todos os scripts, o controle do personagem, como exportar as animações, como modelar tudo, rigar. Estou mostrando o processo inteiro aí para vocês, tá legal? Então quem tiver interesse em ter acesso a essas aulas, a esse treinamento, desde o início que começou em outubro do ano passado, quem quiser assistir todas as aulas, pegar o Blender do zero, assistir as aulas da criação do personagem, vire aluno, tá legal? Se cadastre como aluno, vai gastar R$ 50 por mês, vou fazer uma consultoria com você, entender o seu perfil, te dou acesso a todos os cursos que eu tenho no meu portal, grupo de WhatsApp, um grupo exclusivo de alunos e suporte permanente comigo, consultorias e vai participar da criação desse projeto. Eu estou criando, na verdade, um time de desenvolvedores em 2021, que é esse time aqui, de pessoas qualificadas, capacitadas em criação de jogos, personagem 3D, animação, filmes. Para quem não sabe, eu tenho aí 8 anos criando desenho animado na TV Cultura, 9 anos dando aulas presenciais, 6 anos dando aula pela internet, diversos anos de desenvolvimento de games para treinamentos, games para educação, já atendi dezenas de empresas grandes, tá? Já entreguei esse tipo de trabalho aqui para centenas de projetos aí desse tipo aqui, criação de games, personagem, realidade virtual, realidade aumentada. Então, quem quiser se especializar nisso em 2021, vem estudar comigo, que o tempo todo aqui eu estou colocando conteúdo e quem conseguir me acompanhar até o fim do ano vai ter criado um jogo de aventura inteiro, tá? Usando Blender e Unity. E não só criado,
não é assim um tutorial rápido e prático. Esse aqui é, na verdade, um aprofundamento em tudo que é necessário, tanto na modelagem, no rig, nas animações e também na programação, tá? Não vou só usar um asset do Unity e fazer o negócio funcionar. Vamos nos aprofundar na programação, na criação de scripts, vamos programar script por script, linha por linha, tá legal? Desse game inteiro. E ainda vou mostrar para vocês todas as ferramentas de realidade aumentada, as ferramentas mais modernas, mais conceituadas, mais promissoras, na verdade, que é o que vai dar grana nos próximos anos. A realidade aumentada é uma mídia nova, ainda vai ter muita coisa a se explorar, né? Então, eu estou criando esse time de desenvolvedores, de pessoas que vão ser experts nesse assunto, tá? Se você quiser se juntar a esse time, vem estudar comigo a partir de agora, não adianta enrolar, não adianta deixar para outro mês. Só posso colocar 50 alunos aí no sistema, tá? Porque eu quero dar atenção, quero dar consultorias e trazer, não importa se o aluno não tem nenhum conhecimento, em um ano a gente vai nivelar os conhecimentos. Precisa de pessoas muito interessadas, muito dedicadas, tá? Mas em um ano a gente vai nivelar o conhecimento de todo mundo, eu passando para vocês o que eu posso aí, o meu conhecimento, dando as direções, que curso estudar. Então, o meu portal lá tem 33 cursos, desenvolvimento de aplicativos, games, RA, animação, modelagem 3D. Então, tudo eu ensino através do meu site, tem lá, e eu vou dando as direções, deixo o material lá aberto, a hora que vocês puderem, vocês estudam, tá? E semanalmente a gente tem aulas exclusivas, ao vivo, e o nosso grupo de alunos para a gente conversar, trocar ideia, tá? Então, se você quer evoluir em 2021, começa, se junta aí ao meu grupo, é só R$ 50 por mês, é um preço irrisório, módico, tá? Eu faria isso de graça, mas vocês sabem que de graça as pessoas entram, ficam pescoçando e não levam a sério. Então, eu preciso de um compromisso de vocês, que vocês vão entrar e vão se dedicar e vão aprender, e nós vamos ter muito êxito aí através dessa ação, tá legal? Então, vem estudar comigo. Muito obrigado aí por dar atenção, por mais esse tutorial. O próximo passo agora eu vou juntar o olhinho novo com o resto do personagem, renomear tudo direitinho, e na próxima aula a gente já começa a parte de primeira animação. Primeiro eu vou mostrar um pouquinho da timeline, dos keyframes, das curvas, e depois a gente vai começar a parte de colocar os ossos, fazer o skin no personagem, tá? Então não deixem de acompanhar quem tiver a fim de aprender de verdade. Beleza? Então obrigado aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!